Bom dia, boa tarde, Maíra. Tudo bem com você? Tudo bem, Marcelo? Tudo ótimo. Como você está? Tudo bem. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você hoje. Bom, então, gente, né? Como eu avisei antes, mas vou reforçar aqui. Hoje a nossa entrevistada é a Maíra Moreira, que é autora deste livro maravilhoso, que é O Fins do Sexo, polêmico, como fazer política sem identidade. E a Maíra acabou de lançar, né, o seu terceiro livro, que é Freud e Casamento, que nós também vamos conversar um pouquinho, que é outro assunto também. Aí, ó, capa maravilhosa. Amei essa capa. Que é Obrigada. outro assunto também que rende simpósios, tretas e congressos, que é Freud, casamento, a sexualidade, o inconsciente, enfim, um autor muito importante e também muito controverso. Então, mais uma vez, muito obrigado, Maíra, pela sua presença, é uma honra tê-la aqui conosco. Eu vou começar já, assim, com uma pergunta para você poder também falar um pouco do seu livro. Logo no começo da introdução, você coloca para nós, né, já uma crítica muito direta à questão das políticas da identidade e também como ela entra, né, na política como um todo e vira uma receita de bolo, principalmente, né, no modelo do liberalismo. Então, a minha pergunta é: um modelo anticapitalista, ele só pode acontecer para além das identidades? Essa é uma excelente pergunta e é muito bom a gente poder começar justamente por aí, né? Até porque esse terceiro livro, apesar de a princípio ele parecer um pouco distante, né? Do casamento é um tema mais careta, né? Um tema mais conservador, né? Até por pegar uma questão institucional. É também importante se debruçar também sobre as consequências, né, presentes dentro dessa instituição, né, porque as pessoas vão continuar se casando, vão continuar também fazendo esse tipo de arranjo, né, e isso tem consequências políticas, mesmo que algumas pessoas tomem todos os aspectos da relacionalidade como se fosse algo de outra esfera, né, de uma esfera dissociada da política. Então, no Fins do Sexo, o que eu procurei fazer foi pensar o seguinte: como que as identidades, na verdade, são também formas mercadorias que servem à lógica capitalista, né? Então, é interessante, né, para o capital, né, e para o Estado, enquanto o gestor dos interesses do capital, que a gente se entenda a partir de algumas capacidades. Então, foi um esforço também nesse livro tentar mostrar de como que essas identidades elas estão também alicerçadas na diferença e principalmente na diferença sexual também, né? Para dizer assim, quem são os cidadãos, quem são aqueles que vão participar de uma partilha do bolo, né? E quem são aqueles que de alguma forma estarão excluídos, mas podendo reivindicar os seus direitos a partir também das coordenadas do Estado, a partir da receita de bolo. Então, é interessante, né, que a gente se entenda a partir de uma identidade que tem a ver com supostas capacidades específicas, né, de cada corpo, e também que a gente reivindique os nossos direitos a partir da identidade, né, que a gente forme uma identidade coletiva, um grupo, que a gente formalize uma demanda de Estado para o Estado de acordo com os protocolos do Estado. Isso acaba engessando também o nosso fazer político e as nossas possibilidades de emancipação. Ótimo. Eu acho, você coloca para nós que é uma questão que ela é profundamente paradoxal, né? Porque também, aí eu tenho já uma questão que eu quero emendar nessa, porque eu faço parte aqui, eu sou jornalista, mas também trabalho com pesquisa em sexualidade, né? E o debate da identidade, né? Principalmente ali dos anos 80, com o início dos estudos queer, né? Que você também faz um diálogo no seu livro, que nós vamos falar um pouco, vamos trazer um pouco apreciado do debate. Mas tem um debate, Maíra, e aí eu tenho muita curiosidade de te ouvir a respeito, porque nos estudos ali pré-queer, nos estudos gays e lésbicos, você tem toda uma construção da construção recíproca, né? Porque então a gay, a lésbica, a travesti ela descobre o outro, que ela não é sozinha, que ela não é a única, que ela não é monstra nem anormal. Então, você tem também um senso de comunidade, de localização, né?
esse trânsito para a cidade. E isso acontece a partir da identidade. E quando a gente, e no debate da pós-identidade, digamos assim, como que ficam essas questões da construção recíproca do sujeito e da construção de si, com o outro e de si? Eu queria te ouvir um pouco sobre. É porque é muito interessante também, né? Porque como que todo o movimento queer surge também em Ué? Peraí. Continua, fechou o microfone sem querer. Ah, tá, desculpa. Não, agora... Mas eu acho que é interessante pensar também como é que os gays and lesbian studies vão surgindo, né? E como que já surge também como uma certa resposta a todo o identitarismo presente dentro do feminismo da época, que tem uma certa guinada de direita, né? Começa a entrar num aspecto mais conservador a respeito da sexualidade. E toma os gays e as lésbicas como um grupo de bode expiatório para falar que o problema das opressões das mulheres são essas pessoas, de repente. Isso exige também, né, dos gays e lesbianas desenvolverem uma própria metodologia para pensar que essa metodologia talvez não seja tão interessante. E também vão surgindo esses guetos como possíveis comunidades, né, de ter essa reciprocidade, de laço, um laço mais na forma, às vezes, de um bando, da amizade, tipo assim, se dando em outros termos. Mas é interessante também pensar assim, como estão surgindo os estudos queer, né, esses movimentos pós-identitários. Que é de pensar que, bom, o problema, às vezes, de a gente ficar muito focado numa lógica identitária, porque a questão também não é sobre criticar os movimentos sociais que fazem política a partir da identidade. É um recurso, é uma estratégia, é válido. Eu acho que o problema é limitar os nossos horizontes políticos e de relação também, ficar se apresentando e se portando sempre a partir de uma certa identidade. Por que a gente cria também? A gente começa a tentar criar versões mais palatáveis das nossas identidades, né, para que a gente possa circular melhor, né, e sofrendo menos violência. Então, assim, para a gente possa circular no mínimo, o mínimo do monstruoso possível, né, tipo assim, as coisas que as pessoas não querem ver, essas discussões que tem todo ano, em termos da parada gay, para falar assim, mas não precisa ser tão obsceno, assim. Aí você vê que tem um certo rechaço, né, de falar, tipo assim, não, nós te incluímos, mas a gente também não quer, né, ficar tão exposto assim, começa a ter um certo tensionamento. Agora, o que eu acho interessante de pensar junto com a psicanálise, né, e junto com a teoria queer, é a possibilidade de a gente comunalizar e a gente fazer um laço a partir de algo que remete às nossas diferenças absolutas, né, que a princípio não faria laço, né, que é essa questão, assim, de pensar também como que eu posso sustentar um laço com o outro sem ter expectativa de que este outro seja também, de alguma forma, um retrato de mim mesmo, né? Tipo assim, sem ter esse tipo de expectativa. Então, eu acho que é importante sustentar assim que, bom, não é sobre criticar puramente as políticas identitárias a ponto de falar assim, a gente não deveria fazer política assim, tipo assim, é um recurso, é uma estratégia, mas pensar que às vezes as políticas também servem para sobrepujar os corpos, né? Para limitar o que eles podem ou não fazer. Porque ser obrigado e forçado a ficar se apresentando publicamente, sempre dentro de determinada gramática, só assim que você vai poder fazer o laço, cria outro tipo de violência, né? Tipo assim, e uma violência que vai acabando retroagindo, né? Tipo assim, dentro dos movimentos sociais também, né? Que virar e falar assim, não é estratégico a gente se apresentar a partir do monstruoso, a gente tem que se apresentar dentro do mais palatável possível. Essa é uma questão importante, porque justamente, né, uma das respostas, né, vamos pegar a primeira onda ali dos estudos queer, é a subversão das identidades, que é o subtítulo, né, até do livro da Butler, né, o Problemas de Gênero, a subversão das identidades. E cai em outro ponto que eu quero puxar contigo, né, para aproveitar esse tema, que é quando a gente pensa, então, a categoria gênero e mulher. Você também traz esse debate, você traz situações muito legais da mulher que não existe, né? De como essa categoria, e aí eu acho que tem uma relação direta da manipulação identitária que, assim como ela pode ser libertadora, ela pode ser normatizadora, ela pode servir para o cárcere, né? No manicômio, como foi historicamente. Então, eu queria puxar um pouco para o debate aí central do seu livro, que é a política do feminino
e esse repensar que você provoca na gente da categoria gênero, mulher. Então, eu queria que você falasse então, um pouco dessas provocações que você coloca no seu livro. Mas puxando pela pergunta, a mulher existe? Não, eu acho muito boa essa questão justamente em torno da existência, né? E essa é uma pergunta tão complexa quando a gente se propõe de fato a entender o que isso significa, que é preciso a gente pensar até o que se deu dentro do feminismo, né? Essa tentativa intelectual de responder o que é uma mulher, de dar consistência, uma existência para além daquilo também que é de alguma forma heterodesignado como mulher, né, pelos outros, né, isso aqui é uma mulher, cria uma série, criou também uma série de violências dentro do movimento, né, porque para responder o que é uma mulher, a gente começa a entrar em processos de exclusão, né, e depois de segregação de grupos inteiros, né, de falar, tipo assim, bom, o que não é uma mulher? Então, as mulheres negras foram excluídas, as mulheres homossexuais, as mulheres trans. Hoje em dia também, isso é até uma discussão que eu faço mais no Freud do casamento, para pensar assim, essa emergência de todo um feminismo materno que reivindica a capacidade reprodutiva para ser transfóbico, para excluir as mulheres trans do movimento, para tentar dizer o que é a mulher no corpo, né? Tipo assim, essa tentativa de responder algo. Então, quando... Você tem aí, desculpa, né, Maíra? Você tem um retorno ao essencialismo muito forte, né, nessa vertente, né? Sim, exatamente, né? Aí um retorno também a uma certa ideia de uma experiência comum, universal, junto com essa ideia também de que as mulheres seriam, então, as cuidadoras primárias da cultura e que os homens estão mais perto da violência. Então, nós temos que afastar, né? Tipo assim, tudo aquilo que a gente nomeia homens, a gente está nomeando as mulheres pela capacidade reprodutiva, tipo, essas mulheres trans vão ficar de fora e vão se virar o grupo de bode expiatório também para todas as paranoias de pedofilia e etc. E começa a pedir medidas punitivistas. Vai virando esse imbróglio todo, né? Que vira sempre quando a gente começa a consistir tanto na identidade que a gente cai numa identidade do mais essencialista possível, né? Então, quando eu estou discutindo sobre uma política do feminino, é pensar o que é possível a gente fazer em termos de política a partir da inexistência. E aí a Butler e o Preciado, eles são autores super interessantes para a gente pensar isso, porque justamente, né, a Butler ela faz uma tensão, né, ela tenta torcer alguma coisa da identidade, né, subverter a identidade, e o Preciado ele tem uma radicalidade maior, que é inclusive de negar a identidade, né, de negar o todo, de pensar em termos de multidões queer. Então, assim, se a gente for caminhando junto com a Butler, por exemplo, nessa questão de como fazer uma política do feminino, a Butler faria uma política do feminino do tipo não todo como suplemento, né? Ou seja, porque é suplemento que ela entende que existe algo aí, né, da identidade que eu posso fazer uso, não para tentar encaixar no todo, né, mas para tentar tensionar alguma coisa do todo, permitindo uma existência possível, né, para os grupos que estão muito excluídos. Então, ela fala de identidades com uso estratégico, de acordo com as demandas em curso, contingentes, que às vezes é interessante um grupo tentar formalizar ou criar um nome ou uma identidade assim, para que o Estado possa, de fato, acolher e reconhecer, né, a demanda que está sendo colocada. E já o Preciado tem uma radicalidade maior, que é de questionar, né, tipo, ele fala de questionar a República, né, como a grande entidade abstrata que precisa reconhecer e viabilizar a minha existência. De falar assim, não, eu quero existir dessa forma, eu não quero existir conforme os protocolos que você está tentando me encaixar, né, dentro desse quadro de referências que você me apresenta. Então, assim, pensar uma política do feminino seria pensar uma política de total tensionamento disso, né? Porque uma política do masculino estaria do lado dessa política identitária, que é o que o Estado fala para os movimentos sociais no geral, né? Nós já fornecemos os protocolos, vocês só precisam reivindicar. E a gente vive num Estado tão absurdo, né, de um paradoxo da igualdade que se sustenta na diferença, que supostamente, né, tipo assim, a igualdade estaria colocada, mas o tempo inteiro a gente vê que tem grupos segregados que precisam ficar o tempo inteiro reivindicando, tensionando a partir da identidade, falar, nós também somos humanos, nós também somos cidadãos, nós também somos trabalhadores, temos direito por conta disso, né? Então, vai virando uma questão também de
de limitar o que é possível fazer, né? De limitar a existência de algumas pessoas, porque elas precisam também sucumbir de alguma forma a algumas normatividades que podem, ao ponto mais extremado, fazer com que elas simplesmente não existam, né? É preciso a gente lembrar disso também. Tipo, a gente está falando de grupos muito vulneráveis, tem a existência deles ameaçados o tempo inteiro. E a gente tem um Estado, né, e boa parte da sociedade civil que fala assim, mas é só você se portar de acordo com as demandas do Estado. Mas são coisas que não tem como modificar, né? Isso inclui também questões de raça, questões de classe, que não tem todo esse trânsito, toda essa facilidade, assim, nem em termos individuais, nem em termos para grupos, né? Eu adorei essa coisa que você falou, né, a partir da inexistência, né, porque, de fato, você estava falando essas questões e eu lembrei. Vamos pegar, por exemplo, as leis de defesa das mulheres, que é a Maria da Penha e a do feminicídio. O Brasil tem 2 leis e ainda é o campeão de crimes motivados por gênero. Esse é um ponto. Quando a gente pensa pessoas LGBTs que não possuem lei, né? Você não tem no caderno de leis brasileiro, não há nenhuma lei civil destinada às pessoas LGBTs. O que nós temos, por exemplo, são normas do SUS e normas jurídicas que podem ser derrubadas em algum momento, né? Um juiz ali deslocado pode decidir, né? Difícil acontecer, mas não é impossível. E aí é que vem todo aquele debate da precariedade, né? Que a gente discute muito sobre isso, né? Então eu vou aproveitar que você citou o Preciado e eu terminei de ler esses dias o trabalho mais recente dele, que é o Disforia Mundi, e que é muito legal, porque então ele se aproxima muito ali do debate do Antônio Negri, do Michael Hart, principalmente ali no Império e Multidão, quando eles vão bater muito na necessidade de um novo alfabeto, né? Que as revoluções do século XXI, elas precisam, além de um plano econômico que supere o neoliberalismo, as terapias de choque, elas precisam de um novo alfabeto, né? Uma nova gramática, como você colocou em algum momento aí também. Então, eu queria saber, superar as identidades, né? O Preciado coloca isso mais radicalmente ainda nesse último livro dele, que ele vai, então, nós temos que sair da identidade e ir para a mutação. Né? Que é um pouco daquele debate do manifesto contrasexual dele também, de ser uma coisa sempre em transformação, né? Um prazo, ele faz uma ironia com o contrato, né? Vale 6 meses, você vai ter que assinar outro, né? Seriam vários contratos que nós teríamos, né? Então, eu quero te ouvir um pouco sobre isso. Você também acha que, sim, precisamos de uma transformação, de uma nova gramática. E aí eu quero pegar... Eu apresentei seus livros, mas não falei, gente. A Maíra é psicanalista, né? Doutora, fez um doc dela, metade na New School, que é a escola da Butler, né? Ela está até hoje lá, né? A Butler, né? Na New School, né? Mas foi de lá, né? Acho que o Preciado que foi de lá. Acho que a Butler fez em outro lugar. Então, quero te ouvir sobre isso. Sim, as transformações precisam de um novo alfabeto. E aonde que entra a psicanálise nessa transformação gramatical? Eu acho muito interessante. Eu adoro as discussões do Hart Negri, até porque eu acho que a gente pode aplicar a lógica da tábua da sexuação, né, que é uma coisa muito específica da psicanálise, mas a própria questão também de pensar a política como multidão, né, que é o que eu tento propor no Fins do Sexo, né, que é diferente de pensar a política na lógica institucional, que cria essa receita de bolo, que a gente já tem, porque a gente também já tem as identidades, né, a gente já tem identidades diferentes. Mas eu acho muito interessante essa questão de pensar também a possibilidade de ter novas gramáticas, se a gente cair também na ideia de uma nova gramática moral, né? Porque tem alguns autores, às vezes, que vão pensar que é preciso a gente refundar uma gramática moral, ou refazer mitos, fundar novos mitos, que é essa ideia fundacionista que acaba reverberando na ideia também de um início, de uma origem, mesmo que seja uma origem que a gente forja junto com o mito, né? Para que as coisas possam operar dentro de determinada forma. Para mim, eu pensando junto com o Bataille, eu acho que isso é falso, né? Um mito, ele tem força de ordenação ou não tem, né? Igual o mito do patriarcado. É um mito,
mas ele tem força de ordenação, né? Se ele organiza alguma coisa, as pessoas acreditam nele, né? Tem pessoas que acreditam no patriarcado, né? Tipo assim, acreditam que foi daquele jeito que tudo começou e que precisa se sustentar dessa forma, senão a gente vai entrar numa grande zona de anomia, vai ser o caos. Então, eu acho interessante a gente pensar junto com o Preciado e contra o Preciado em alguns momentos, porque o Preciado não é um autor muito preocupado em criar uma teoria do sujeito. E na psicanálise a gente tem uma teoria do sujeito. E eu acho interessante sustentar esse ponto, porque é um certo cuidado também, né? Que a gente tem com o sujeito, que a gente entender que o sujeito precisa de condições mínimas, não só para a vida sana, né? Não só para a sobrevivência, mas que ele ganhe uma existência no sentido do sujeito desejante, né? Então, assim, ele precisa ser viabilizado, né? A gente tem que fazer de um bebezinho, assim, que é um animalzinho, a princípio humano, né? Então, ele precisa se tornar... ele tem um grande devir aí, né? Então, nesse processo. Então, assim, eu acho que, por um lado, esse ponto da nova gramática é interessante, é importante, a gente vê isso acontecendo o tempo inteiro também, porque a linguagem tem lá a sua fluidez, a gente precisa tensionar, às vezes precisa de criar novos termos, né, novos conceitos, a gente vai tentando apalpar isso, assim, que é quase da ordem de um buraco mesmo, que a gente não consegue, de fato, alcançar e responder. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a Butler está mais próxima da psicanálise quando ela vai pensar um pouco essa questão da subversão da identidade, que é de entender que existe algum campo, sim, de normatividade social, né, que é necessário para o sujeito se localizar minimamente. Então, assim, pensando isso enquanto psicanalista, é a questão assim, as identidades elas podem sobrepujar muitos corpos, né? A gente vê pacientes também que chegam na clínica com um sofrimento de determinação muito grande, de pensar que eu tenho que ser assim, eu tenho que me portar de determinada forma, eu tenho que responder essas demandas, né? E, ao mesmo tempo, a gente sabe que existem sujeitos que precisam consistir minimamente um nome, algum lugar, algum laço, né? Que vão precisar de certa consistência, né? Então, é por isso que eu acho que o Preciado é mais interessante em termos políticos, né? E a Butler é mais interessante em termos psicanalísticos, que a gente pensar justamente isso, assim, porque tem essa preocupação com uma teoria do sujeito, que é uma preocupação com as condições do sujeito, condições sejam mínimas, né? Tipo assim, de possibilidade de existência menos violentas. Não, tem até um momento do seu livro, do Fins do Sexo, que você lembra de um texto da Butler sobre a morte, o luto e a construção da identidade das pessoas LGBTs a partir da morte do seu amigo, né? Que é um texto dela, acho que é o primeiro capítulo do Desfazendo o Gênero, se não estiver enganado. Ela vai, então, falar disso, está colocando aqui, dessa constituição do sujeito, né? E a partir das questões subjetivas, e como a violência homofóbica, né? Ela constitui não só quem morre, mas aqueles que sobrevivem, né? Eu acho que é um texto lindo, aliás, é um texto triste, melancólico, digamos assim, mas que mostra também, que eu acho que tem um pouco a ver também com com a inexistência e o direito ao luto que você também trabalha no seu livro, não diretamente, mas você coloca, né, aí essa questão. Mas daí, então, pegando a área da psicanálise, Maíra, que aí também, que é o seu trabalho, né, direto, tem aquele ensaio do Preciado, que era uma palestra, na verdade, que virou livro, que é o Eu Sou Monstro que Vos Fala, que não deixaram ele, né, concluir. Para quem não conhece, gente, o Preciado foi convidado para dar uma palestra na Casa da Psicanálise da França, né, se não estiver enganado, quer ver? Até separei aqui para nós. Peraí, aqui. Isso, na escola da causa freudiana em Paris. E ele, então, começa a falar do problema da heteronormatividade que está no meio da clínica, né? Ele fala, né? Entre o analista, a heteronormatividade, ela ainda se faz presente na clínica, nas sessões que ele diz que falta, né, a psicanálise se livrar disso, né? Rever os seus mitos, né, na hora de fazer as análises. Então, ele vai fazer toda uma análise que na palestra ele não termina e no livro ele conclui.
Então, como você também, pelo que eu entendi, você também tem uma postura crítica, né, com a psicanálise, você concorda com essa crítica do Preciado, que sim, ainda a psicanálise precisa humanizar as mulheres, se livrar da heteronormatividade e deixar de pensar as LGBTs como corpos monstruosos. Quer saber o que você acha dessa crítica que ele faz, então, à psicanálise? Eu acho que é muito importante a psicanálise sustentar esses pontos que ela é muito paradoxal. Acho que ela tem que manter também, tipo assim, sustentar essa ambiguidade de alguma forma, né? Porque o Preciado, de certa forma, convida também, né, os psicanalistas a se apresentarem mais como aliados, né? E mesmo que a psicanálise, às vezes, né, tipo assim, se posicione publicamente, né, tipo, as escolas tomem algumas posições, né, a gente também pensa, inclusive, as escolas enquanto a possibilidade de a gente construir uma classe paradoxal, né, que é, tipo assim, nós não somos um grupo identitário, não existe a identidade psicanalista, né, tipo A assim, existe psicanálise, né? todo psicanalista, de alguma forma, tem que inventar a própria clínica, né? Que é uma questão também do estilo. E isso é muito chato e difícil e trabalhoso também, né? De sustentar um laço que não faz essa unidade. Mas, assim, eu acho que a crítica que o Preciado faz, por um lado, é muito pertinente e ela é produtiva. É uma crítica que se pretende de fora da psicanálise, mas até para a psicanálise a gente questiona o quanto que existe isso dentro e fora. Porque ela se pretende de fora, mas assim, a psicanálise também está no mundo, né? Isso tensiona e retorna para o campo e reverbera com uma questão assim, bom, estamos, né? A entidade psicanálise está sendo interpelada de alguma forma, tem uma demanda muito formalmente expressa. Como que o analista responde a uma demanda, né? Como o analista responde às demandas também dos grupos sociais, né? Tipo assim, e isso é difícil em qual ponto que a psicanálise vai sustentar, né? E são várias, né? A psicanálise não é ciência, a psicanálise europeia, a psicanálise é colonialista, a psicanálise é elitista. Então, assim, eu acho que são movimentos que são importantes a gente sustentar assim, um certo tensionamento antes de responder qualquer coisa, e não se responder nem na postura assim, da defesa, né, total, né, tipo assim, não é isso que nós somos, nem também de acolher essa demanda e tentar responder ela de forma, inclusive, a apagá-la, né, de todo, né, que é sustentar uma posição assim, nós somos psicanalistas subversivos, feministas, né, porque senão a gente começa a criar o quê? Uma certa identidade também para o final de análise, a gente começa a criar também outras coordenadas para como que a gente está ouvindo, né? Tem até uns textos interessantes que falam isso, tipo assim, eu procuro um psicanalista safe, né? Tipo assim, um psicanalista que não vai mexer em algumas caixinhas que me causam algum tipo de incômodo, né? Tipo assim. E, bom, tá perto da piscina para se molhar, né? Tipo, você tem que entrar na água, né? Tipo assim, são esses incômodos, todas as caixinhas serão balançadas de alguma forma, né? Inclusive essas que as pessoas presumem que não são momento algum tocadas, que são de heterossexualidade, da sua identidade cis, né? Tipo assim, essas coisas também aparecem na clínica, elas são tensionadas dentro do manejo, né? Tipo assim, não tem como responder isso coletivamente. Mas eu acho que tem um ponto assim que esse texto do Preciado divide muito opiniões, que é tanto de pensar, será que um analista muito conservador, que acredita muito no complexo de Édipo, na diferença sexual, que tenta reiterar isso na clínica para que haja um bom funcionamento, né? Tipo assim, ele não é também danoso, tanto quanto um psicanalista, por exemplo, muito afinado com as demandas do próprio tempo, as demandas por um psicanalista que seja militante, bem politizado, feminista, né? Tipo, será que a partir daí também, se a gente ficar muito focado aí, porque você começa a consistir o próprio analista a partir de algumas coordenadas também, né? Tipo assim, quais são os efeitos clínicos disso, né? Tipo assim, o que não se consegue ouvir aí também, né? Porque para ouvir o sujeito também, interessa que o analista esteja exercendo uma função, e não que o analista esteja lá no sentido de assim, eu estou lá com a minha história, né? Eu estou lá com toda a minha experiência.
Não, super interessante, tá? Eu estava aqui pensando, porque, de fato, quando teve essa palestra, foi um babado. Teve, assim, gente que adorou. Peraí, tem que tocar a campainha com o trabalhar em casa é isso. Mas, enfim, você tocou num ponto que eu lembrei, e aí eu lembrei também que você cita o professor Safatli, né? Você participou do grupo de estudos dele, né? Foi isso, né? Lá aqui da USP, quem não consegue, para quem não conhece, o professor Safatli, é da Faculdade de Filosofia, aqui da USP, um autor, um professor maravilhoso. Tem texto dele na internet, vocês podem lê-lo. Eu lembrei de uma coisa que ele conta. As Alemanhas eram divididas ainda entre a capitalista e a comunista, e ele vai, então, falar de uma experiência em Berlim, de um grupo, os psicanalistas comunistas, que então eles colocavam seus pacientes internados para se autoanalisar. Foi uma coisa muito... E que aí, mas é que ele trouxe, passado 40 anos após essa experiência, ele vai então falar dos vários textos que saíram dali, né? E você colocou um ponto, não sei se eu entendi errado, mas que o psicanalista ele tem também, ele não pode ser nem aquele militante radical, vou fazer uma experiência com o meu paciente, mas nem também ser o normativo ao extremo. É um pouco disso que você colocou para nós agora. Né? Então, ele tem... É nesse lugar que o psicanalista fica, né? Quando ele recebe as críticas, é isso que você coloca? Mas... É o que eu acho que é interessante pensar também, assim, que não se trata da gente imaginar um certo sujeito do final de análise a partir de qualquer tipo de identidade, né? Então, assim, a gente também... eu acho que é diferente de a gente estar à altura do nosso tempo de estar respondendo às demandas do nosso tempo, né? Tipo assim, porque estar à altura do nosso tempo é entender, tipo assim, bom, essa crítica, né, que chega, tipo assim, ela tem sim a sua validade, né? Tipo assim, ela tem algo que ela vai reverberar na clínica, vai reverberar nas produções, tanto essas que se dizem, tipo assim, desinteressadas, né? As pessoas estão produzindo alguma coisa a respeito. Agora, eu não acho que a questão é de atender, igual quando chega um paciente também na clínica e vai falar, por exemplo, assim, eu tô aqui porque eu queria conseguir fazer academia todos os dias na semana, né? Tipo assim, não se trata disso, né? Tipo, não se trata também de a gente pensar que a psicanálise vai ajudar a conduzir um sujeito melhor adaptado, nem responder também, tipo assim, a uma certa expectativa do analista perfeito, né? Tipo assim, meu analista, em momento algum, ele também vacila, ou ele comete alguma coisa que é do meu incômodo com o outro, né? Que vai ser atualizado na clínica também. Então, assim, eu acho que é importante tensionar, que a gente pensar assim, bom, como né, que isso vem sendo interpelado? Que pode ser realmente que uns 20, 30 anos atrás, tipo assim, vários analistas assim, recebiam pacientes que eram bissexuais ou homossexuais e ficassem interrogando muito o paciente a partir daí, como se fosse uma questão do paciente, quando na verdade é uma questão do analista, né? O Preciado conta também de situações dele, falando um pouco de alguns processos de nomeação que ele recebe, né? Tipo assim, falando que isso é fetichismo, que isso é uma questão de complexo de masculinidade. E realmente, assim, dentro da clínica também, tipo, esses efeitos, né, de nomeação, eles podem ser interessantes, mas não é para todo caso, né? Tipo assim, para o caso do Preciado também, que é alguém que rejeita radicalmente todo tipo de identidade de nomeação, certamente não é, né? Certamente não é bem-vindo, certamente não é bem quisto. Agora, a partir também dessa experiência pessoal dele, né, da análise, né, fazer uma revisão crítica da psicanálise, para que toda a comunidade psicanalítica responda, né, essa demanda do tipo não não performem a psicanálise dessa forma, performem de forma Y, ou de forma A, para a gente não entrar em XX e XY, sabe? Tipo assim, será que é por aí também? Que é um pouco essa questão, né? Tem um amigo meu que é um autor que vai lançar, inclusive, um livro recentemente pela Boitempo, conheçam, chama Douglas Rodrigues Barros, e ele fez um curso sobre o Preciado, muito interessante, que ele fala também como que o Preciado enxerga a diferença sexual como uma máquina performativa de gênero, né? Então ele acaba atribuindo aí muito poder aos psicanalistas, né? De certa forma também, de normatizar, né? Tipo assim, de espalhar também o que seria, né? A feminilidade, a masculinidade de hoje, né?
Então, eu acho que não é por aí, né? Eu acho que a questão é assim, bom, tem essa fala que é muito disruptiva, que é incômoda, ao mesmo tempo também, ele foi convidado a falar, então, tipo, as pessoas tinham interesse de ouvi-lo, ele não entrou, tipo assim, Acho não que o invadiu, objetivo era esse, não né? Nos provoque, invadiu, né? não invadiu, tipo assim, provocou, causou comoções no corpo, né? Vários psicanalistas franceses costumam fazer semblante, que não ficaram impassíveis, né? Tipo, se vaiaram, quiseram tirar ele de lá, né? Tipo, tocou a nível do corpo também, os psicanalistas estavam presentes. Agora, eu acho que a questão é sempre pensar assim, de onde que a gente responde, né? Porque senão a gente começa a responder sempre a partir de um ponto de não sustentar nenhum paradoxo em momento algum, né? Tipo assim, a psicanálise ficou muito tempo sem se debruçar sobre a questão do racismo. Aí a gente começa a fazer um trabalho. Será que foi mesmo? Será que foi sempre assim? Será que é nesse momento? Como que a gente faz isso? Como que a gente faz isso de uma forma interessante, rigorosa, produtiva, sem ser simplesmente para atender, tipo assim, uma demanda, mas sem produzir nada de fato, né? Sendo aquela coisa mais representativa, né? Tipo assim, olha como é que a gente é legal, agora a gente está se debruçando sobre esse tema. Eu acho que geram muita tensão e muito impasse, que é de perguntar, bom, como que a gente vai sustentando isso, fazendo essa discussão dentro da psicanálise, né? Tipo assim, tensionando o campo até o limite, e ainda falando assim, nós ainda precisamos da psicanálise? Ainda é psicanálise isso que a gente está produzindo? Então, eu não acho que é de forma alguma uma questão fácil, né, de ser respondida, né? Então, eu acho que é importante a gente sustentar os paradoxos, a gente tentar tensionar Exato, o eu limite. também. Eu sempre também trabalho com os paradoxos. E tem uma questão também que eu acho que você não pode perder de vista, que você tem a psicanálise, mas quem vai operar um papel normativo de peso, digamos, nas Américas, na Europa, é a psiquiatria. Né? Eu acho que também não pode esquecer, essa ciência moderna, sim, terá um papel nefasto na criação, na teoria das raças, né? A maneira como ela será utilizada para domínio social, para colonização das mais variadas formas. Eu acho que me parece que às vezes dá uma certa confusão também das pessoas. As teorias precisam, eu acho que é preciso, né? Tem e esse debate, que eu acho que quem fez ele, até para mim é um dos melhores, é o Michel Foucault, que vai, então, você pega ali a história da loucura, né, Nascimento da Biopolítica, que são as obras onde ele vai, então, né, nos mostrar, né, o que é essa política do corpo, né, qual é a virada da medicina para olhar para o corpo do indivíduo. Né, eu acho que é importante nunca perder esse senso histórico e que, às vezes, a gente perde um pouco. E aproveitando essa questão aí, é uma provocação que eu quero fazer agora, Maíra. E pegando isso também, né? Nós temos a psicanálise, o estudo do inconsciente, da subjetividade, é um debate que é a psicanálise, né, que vai trazer para nós a construção identitária. E aqui no seu livro, você vai ali na Revolução Francesa, né? Com os lemas da igualdade, liberdade e fraternidade. Então, eu vou te perguntar o seguinte: existiu alguma vez liberdade, igualdade e fraternidade? Eu acho que existe, né, tipo assim, mais no mundo das ideias, né, do que de forma concreta, né? É a gente pensar o que é esse projeto, né? A demanda por esse projeto, como que isso viabiliza pautas também, né? Mas ao mesmo tempo é isso, né? Até a questão da igualdade, né? Ela se dá na forma de um paradoxo, para dizer quem são os iguais, né? Eu preciso dizer quem não são os iguais, né? O que eu preciso dizer quais são as pessoas às quais a lei não irá se aplicar, né? Então, assim, até a questão da Revolução Francesa é importante para a gente pensar o próprio surgimento da ideia de Estado-nação, de forma muito contundente, assim, de manter uma certa unidade. Por isso que eu aproximo também toda essa lógica identitária, né, com a questão de como a própria diferença sexual, né, está presente também, porque as mulheres viram as não iguais, né, dentro de um grupo, porque diferente
das outras minorias sociais. As mulheres não estão guetificadas, né? Elas estão atomizadas em várias casas, né? Elas não se entendem, às vezes, como um grupo, né? Porque elas, não, eu pertenço a uma família, eu tenho essas relações, essas são as minhas relações diretas, mas elas são excluídas internamente, né? Dentro do Estado-nação, e tem o outro ali, ao qual todos esses ideais bonitos de liberdade e fraternidade não irão existir, porque eu vou, inclusive, escravizar, né? Eu preciso de mão de obra escrava, eu preciso disso, daquilo, não se aplica lá, né? Mas a diferença sexual importa aí também, não só em termos políticos, para dizer quem são os iguais e quem são os diferentes, mas é porque a partir da diferença sexual que na psicanálise a gente vai pensar a própria unidade morfológica, corporal, né? Então a gente pensa assim, o corpo sexuado, que é a partir da diferença sexual que a gente entende que existe um corpinho, né? Ao mesmo tempo, assim, esse corpo sexual inscrito dentro do corpo social. Então, eu acho que é um pouco pensar aí. Isso é muito bem colocado. As identidades são muito bem sustentadas a partir dessa lógica da diferença, né? Está muito bem institucionalizada a exclusão, que todos nós somos iguais, né? Aí você fala, todos quem, né? Tipo assim, porque as pessoas têm acesso aos direitos, aos bens de forma muito diferente. Os grupos, né? Precisam reivindicar para ter acesso. É o que faz também na nosso modelo de democracia liberal uma falácia, né? A gente fica o tempo inteiro às voltas com isso. Maíra, pegando esse ponto, e aí voltando de novo a um certo radicalidade do pouco apreciado, e principalmente nesse último livro que me incomodou um pouco também, essa radicalização da desidentificação, e ele vai falar da fuga das identidades. Eu gosto muito de distopias ficcionais. Otávia Butler, a Margaret Atwood, eu adoro, né, essas histórias. E esse dia eu estava pensando, e você em algum momento toca também nesse ponto, nesse temor, porque quem busca também a desidentificação extrema é o fascismo. Ele quer uma massa, né? O fascismo é justamente um projeto de massificar e desidentificar as pessoas, né? Atrelá-las a números, a tirar o seu nome, a tirar a sua identidade, porque as identidades, aí também é uma desconfiança minha, elas também têm o seu potencial político, né, provocador também. Então, eu tenho um certo problema com essa radicalidade da desidentificação, porque às vezes eu acho que a gente pode... A fronteira com o fascismo me parece muito próxima. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Sabe esse apagamento do sujeito? Todo mundo com uniforme? Uhum. Eu tendo a ver essa coisa do uniforme muito mais como uma construção de uma identidade extremamente forte, né? Tipo assim, forte a ponto de sobrepujar todas as outras particulares, né? Porque eu acho que tem um ponto da desidentificação, né? Que é interessante, que a gente percebe na clínica também, que isso vai acontecendo, mas também é preciso que o sujeito recomponha alguma coisa, assim, com os caquinhos, né, que vão surgindo na clínica, para ele construir alguma coisa que seja sua, né, que é a partir desse ponto do singular. Porque eu acho que a gente é tão acostumado a pensar a partir de moldes fundacionistas, que a gente pensa também que para a ação política, a gente precisa também criar um sujeito para a ação política, né? Então, assim, são questões também de a gente pensar quanto tempo a gente investe tentando imaginar um sujeito perfeito, ou a gente comentando com o Preciado aqui, ou analista safe, né? Ou então o sujeito de final de análise, né? Que a gente acaba esquecendo também que isso não é necessariamente a política e nem garante também, né? A ação política. Então, eu acho que hoje em dia a gente percebe muito mais dentro da direita esses processos de radicalização total, né? Em termos de, tipo assim, a gente vai levar tudo às últimas consequências, né? É isso que tem força, eles que fazem o discurso anti-institucional hoje em dia, e a esquerda fica acanhada, fica recuada, falando assim, não, a gente precisa de programas sociais, a gente precisa... Eu acho que a esquerda é, inclusive, mais cuidadosa, né, do que direita nesses termos, mas entendendo mais tipo, a fragilidade das vidas humanas, né, porque já está dentro do capitalismo que está aí para... E tem um ponto também, Maíra, só para
jogar um tempero que me parece, nesse momento histórico que nós estamos, que a defesa das diferentes diferenças ela seja mais importante que o abandono das identidades. Não sei o que você acha disso. Eu acho interessante pensar assim, tem essa possibilidade de a gente ficar pensando na política a partir das particularidades, a inclusão de todas as particularidades. Mas isso coaduna muito bem também dentro de uma lógica masculina, porque eu bem poderia só, tipo assim, manter a norma e incluir tudo, e no máximo tem algum tensionamento a partir de novos particulares Uma que estão grande entrando. reforma. Uma grande reforma, por exemplo, né? Uhum. E a questão um pouco de tensionar, né, esses limites, é de tensionar também como que a vida se dá hoje, para a gente pensar se a gente pode pensar em práticas comunais não identitárias, né? Se a gente pode pensar também, mas isso tentando trazer uma vida boa no agora, né? Não é trazer Isso. também, tipo assim, uma vida mais sofrida, mais árdua, mais dura, né? Para quem já está sentindo muito o peso de todas essas determinações. É muito difícil porque são questões também, assim, são questões que são soam tanto abstratas quanto tocam muito, né? Tipo assim, no corpo também de todas as pessoas que estão passando por processos de violência, né? Não, sim, elas operam tanto na esfera da vida material, né, cotidiana diária, quanto na coisa do campo das ideias, né, da metafísica. Nosso tempo está acabando já. Eu quero falar um pouquinho do seu livro novo, que é o Freud, o casamento. Então, fala um pouquinho dele para nós. Você tem um diálogo, né, com fins de sexo. Então, fala um pouco, né, acabou de sair, né, o Freud, o casamento. Isso, saiu no final do ano passado, chama Freud, o casamento sexual, um trabalho de cuidado. E eu tentei buscar as consequências máximas de uma passagem do Freud, que ele diz o seguinte, que para um casamento ser bem-sucedido, uma mulher deveria tomar o seu marido como filho e agir em relação a ele como mãe. E eu acho essa passagem muito, muito cômica até, né? Porque o Freud ele se debruça muito sobre o tabu do incesto, sobre impotência psíquica, né? Que é a própria impotência sexual, né? Que viria também disso, né? Tipo, se seu objeto de amor, de desejo parece muito com a sua mãe, né? Não tem como alguma coisa do sexo, inclusive, acontecer. E tirando as consequências máximas disso, eu fiquei pensando um pouco se o Freud estava indicando que as mulheres deveriam cuidar dos maridos de alguma forma, por que ele está preocupado do casamento funcionar, do casamento ser bem sucedido, tipo assim, por que isso é uma preocupação de Freud? E levando as máximas consequências, a gente percebe o quê? Essa confusão identitária, né, entre a mulher e a mãe, porque se a mulher não existe, a mãe eu conheço, eu tenho uma mãe, né? A mãe ela é muito. Todo mundo sente muito a presença da mãe, né? A mãe está lá te ligando, já aparecendo o tempo inteiro. E a gente percebe hoje em dia também uma emergência de um certo feminismo materno dentro do feminismo, que tenta reivindicar um pouco esse lugar, né? E pensando políticas do cuidado de uma forma que talvez não seja tão interessante, principalmente para as mulheres, né? Pensando sempre uma questão tomando cuidado a partir de uma questão muito moral, presumindo que o cuidado ele é sempre feminino, presumindo também que as mulheres seriam as melhores cuidadoras, uma questão maternalista, as mães seriam as melhores cuidadoras, sempre. A gente reforçando uma interdependência que a gente teria com o Estado, então colocando as mulheres numa situação vulnerável, demandas que acabam deixando as mulheres mais vulneráveis, né? Que são tipo assim de escolas separadas de meninos e meninas, maior vigilância, toque de recolher, maior questão de punitivismo, sem pensar também assim, em quais serão os corpos que serão de fato punidos, muitas vezes por violências que eles não cometeram também, né? Porque viram políticas também que acabam, na prática, punindo, tipo assim, punindo homens negros, punindo pessoas de classes sociais mais baixas, pessoas loucas, né? Buscando também esses grupos são os bodes expiatórios também que interessa ao Estado, ao capital, ficar segregando eles mais ainda, né? Tipo assim, então a gente não pode trabalhar a favor dessas políticas, a gente tem que ficar pensando isso. Por que a gente insiste tanto, né, em pensar todos os nossos laços, tudo aquilo que a gente faz a partir da diferença sexual, né? Como que isso constrange os corpos também, e isso cria políticas que são
conservadoras, cria políticas também que fazem com que o nosso feminismo radical, né, que na verdade é um feminismo transfóbico, fique muito parecido com o discurso da Damares hoje em dia também, né? Mas né? Sim, exatamente isso. Você me lembrou, acho que foi no primeiro governo Dilma, que não foi mal intencional, mas mostra como essa coisa está estruturada, que era aquela política. É uma política voltada para o cuidado, a maternidade, e o Silva era uma cegonha, você lembra? Enfim, era uma campanha midiática, a política era boa. Eu lembro que na época as feministas diziam: não, nós esperamos isso daqui 40 anos, mas porra, na comunicação era mãe cegonha, é uma coisa assim, que é um simbolismo ruim, que aí tem todo um debate. Sim, e entra nessa questão da gramática também, né? Porque não é, por exemplo, sobre a mulher e o cuidado, né? A gente não vai trabalhar mais com gênero, a gente vai trabalhar com mulheres e homens, né? Tipo, assim, entra sempre, tipo assim, vão topando também essa discussão, né? Tipo, a gente vai topando uma gramática conservadora. Aí o que a gente produz? Políticas conservadoras, né? Sim. As pessoas não param tanto para tensionar isso. E é importante a gente pensar como que a própria questão do cuidado foi importante para a campanha do Lula, né? Essa última campanha. O presidente quer cuidar, né? Ficou pegando muito nessa tecla, né? Tipo, de certa forma, tipo assim, isso conseguiu também, tipo assim, reunir pessoas em torno dele, né? Tipo assim, mas também existe uma associação muito fácil, né? Muito pronta do cuidado com o feminino, ou então dessa ideia também de um Estado, né? Que vai cuidar de uma população, né? Que grande parte da população é uma população vulnerável, mas a questão assim, um cuidado também que possa emancipar essa população, né? Não um cuidado que a deixe permaneça numa posição vulnerável, né? Tem 2 pontos aí, Maíra, da campanha do Lula e depois do Lula presidente. Eu acho que você até comenta um pouco disso no Fins do Sexo, que é aquela coisa do patriarcado, né? Nós temos uma leitura que é um monstro do patriarcado. E não. E se nós pensarmos esse Lula, pai do povo, ele é um patriarca. Quer pegar todo mundo no colo e cuidar, ele quer ser o chefe da família Brasil. Né? Você pode fazer uma leitura completamente do pai, né? O chefe de família. E depois a reação, né, dos setores mais conservadores ao papel da Janja, quando ela decide que ela não quer ser a primeira-dama enfeite, né? Ela quer continuar sendo uma mulher ativa e mostra, que acho que é o ponto que você tocou agora, o quanto a nossa sociedade brasileira, pelo menos, ela ainda... Né, teve até aquele texto polêmico de uma jornalista que fala: o que é isso? Agora a primeira-dama quer falar de política, ela tem que se limitar ao quarto do casal. Você lembra disso? Eu acho que teve foi uma reconhecida jornalista, fez um comentário dele dizendo: ora, bolas, a primeira-dama é isso. Ela é do carpete que vai na casa oficial dela e do seu marido. Né? Que eu acho que é um pouco disso, né? Ao mesmo tempo que o Lula encarna o grande pai, né, você tem também essa reação violentíssima contra a postura da Janja de ser uma mulher altiva, política e participante. É um pouco disso, né? Eu acho que é pensar muito também, tipo assim, nessa questão da política representativa, né? Ela coaduna muito bem com a identidade, né? Ela coaduna muito bem com essa coisa de papéis sociais, de gênero, né? Mesmo que a gente tenha, né, tipo assim, com o Lula, essa imagem assim, de um pai que é bom, né? Não é um patriarca no sentido imaginário do tirano, né, que precisa ser despossado de toda forma, que é o que a gente sentiu com o Bolsonaro, né? Que a gente vê como é que a política ela mexe com nossos afetos mais infantis também, né? Mas assim, ao mesmo tempo, é muito triste a gente ficar limitando também o que a gente pode fazer sempre a partir da representação. Por isso que uma política do feminino ela não se daria na ideia também de a gente forjar um mito do matriarcado, manter a estrutura e mudar a identidade dos jogadores. Isso não faz diferença nenhuma, né? Tipo, isso a gente mantém o tabuleiro, move as peças, mas o jogo é o mesmo, né? Tipo, assim, a gente precisa sair um pouco dessa lógica, né? Não se trata de a gente eleger uma mulher presidente, né? Tipo, assim, a gente continua operando sempre a partir disso, né? É de pensar o que a gente pode tensionar em termos políticos, até para
Até para a gente poder sair um pouco desse tipo de repetição, para a gente poder viver uma vida boa aqui no agora também, poder melhorar alguma coisa que não se dê sempre da mesma forma, da forma que está sempre colocada, né? Uhum. Bom, gente, vocês viram que essa conversa ela poderia durar 5 horas, né? Uma conversa meio Hugo Chávez e Fidel Castro, né? Poderia durar 6 horas, porque é muito assunto, né? Porque, de fato, é um debate riquíssimo, questão da identidade, sexualidade, família, casamento, está na ordem do dia, né? Eu costumo dizer, Maria, que nós estamos em guerra, né? Nós temos um campo que quer tensionar, quer transformar, quer avançar, e tem um com muita força que quer voltar para o século, sei lá, para o medievo, né? Em alguns casos é o medievo que está posto, né? Aí é o patriarca maldito que dá medo. Então, gente, conversamos com a Maíra Moreira para falar do seu Fins de Sexo, que é o seu segundo livro. Ela acabou de lançar Freud, o Casamento. E a Maíra é psicanalista, aí que ela está mostrando. Você é professora da PUC de Minas, Maíra, é isso? Não, não. Eu terminei meu Você é doutorado ano formada por passado. lá, né? Sim, sim. Isso, então ela é formada lá, é doutora em processos psicossociais, fez o sanduíche na New School for Social Research. Tem um amigo meu que fez lá também. Maíra, muito obrigado. Eu adorei. Fiquei ainda com mais coisa na cabeça que amei a discussão. Amei, eu vou ler com calma depois do seu Freud de casamento, que é um tema que muito me interessa, sexualidade, família. Muito obrigado, Maíra. Ai, Marcelo, eu agradeço muito. E se puder, me convida depois para a gente discutir Freud e o casamento. Depois também. falar, né? Eu estava pensando justamente. Ah, e estava lembrando, nós comentamos do Sapato, gente, na semana passada ele foi entrevistado do programão que vai ao ar, né? Que está indo ao ar, nós estamos gravando, mas ele foi convidado na semana passada. Para discutir o alfabeto? Não, ele falou, acho que foi uma conversa mais geral sobre o estado das coisas, que foi com a Vacinária. Aí acho que foi uma coisa mais fascismo, socialismo, revolução e limites da esquerda, que é um debate que o Sapato faz muito, né, sobre o alfabeto da esquerda, muito ainda mofado, etc. Então, Maíra, muito obrigado, um beijo. Obrigada, Boa noite, Marcelo. boa tarde, bom dia, gente. Tchauzinho. Tchau, tchau.